A Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Bem-vindos à Hora do Briefing, o podcast do Baja SAE Brasil. Esse é o nosso episódio número 1. Eu sou o Maurílio e hoje me acompanha aqui o Brasolim. Olá Maurílio, olá a todos os ouvintes inaugurais dessa nossa nova aventura bajeira pela internet. É um prazer estar aqui e espero que todos gostem. Aventura? Por quê? Parece meio nervoso? Eu acho que é novidade para todo mundo, né? Por mais que a gente tenha um grupo de voluntários bem diverso, essa é uma experiência que eu acho que ninguém tinha ainda. Mas não, tenho confiança que vamos conseguir fazer um bom podcast para todo mundo. Com certeza vamos tentar o nosso melhor, né? Acho que é uma ideia nova para todo mundo. Vamos lá, aproveita e se apresenta um pouco melhor, né? Só Brasolim, acho que o pessoal não vai lembrar quem você é. Então, meu nome é João Brasolim, eu sou voluntário das competições do Baja desde 2012, logo depois que eu me formei. Eu fui convidado pelo Leandro Sanco, que espero que a gente possa ter aqui algum dia para contar a sua longa história, para ajudar na organização do Baja Sul. Nem tanto como comitê, na época ainda como organização do evento. Aí depois, eventualmente, me juntei ao comitê mesmo do Baja Sul e agora faz um ano e pouco também no Comitê Nacional. Pô, legal. Acho uma coisa interessante, voluntário desde 2012, né? Mas de qual equipe que você foi, que você participou? Começou no Baja em que ano? Eu comecei no Baja em 2007, no famoso Baja Sul de 2007, aquele que teve lama até o joelho. Eu fazia parte da equipe Tchê, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fiquei na equipe até meados de 2011, perto da formatura. Legal. Mas não acho que tu vai se escapar tão fácil, Maurílio. Por mais que o plano é que você esteja aqui frequentemente, aproveita a oportunidade. É o primeiro episódio, se apresenta aí. Quase consegui fugir dessa, hein? Quase. Então, meu nome é Maurílio, eu participo do Baja desde 2010, foi quando eu entrei na faculdade. Então, fiquei ali 4 anos como integrante de uma equipe. A partir dali, fiquei 2 anos de comissário. Ainda faltava um pouquinho para me formar e logo depois disso já fui juiz de várias provas, participei de projetos, segurança, provas diversas e agora faz uns 2, 3 anos eu comecei a ajudar no comitê do Baja Sul e tento participar o máximo de competições possíveis aí e ajudar da forma que eu posso. E agora encarando esse novo desafio por livre e espontânea vontade, certo? Livre e espontânea pressão. Mas vamos aí, vai dar certo, vai ficar bom. Vai sim, com certeza. Vamos lá, como surgiu o podcast, Brasolim? Uma dúvida minha aqui, né? Acho que é uma ideia que muitas pessoas tiveram, independentemente ao longo dos anos. Podcast é uma mídia que está aumentando em vários ramos, e principalmente depois que o pessoal do Baja Estados Unidos criou o seu podcast, ressurgiu a ideia, mas ficamos sem avançar na ideia por falta de tempo, mas agora achamos que estava na hora de seguir com a ideia. E então cá estamos para tentar fazer mais uma forma de comunicação com as equipes, com os voluntários e com todo o público interessado no Baja. Legal. Acho que podemos falar do tema, né? Já se apresentamos, já falamos como surgiu a ideia, então vamos falar do tema de hoje. Tá na hora. Quem é quem no Baja SAE Brasil? Exatamente, nós achamos que era um bom tema para o primeiro episódio, porque é algo importante para as equipes entenderem como a competição é organizada e até para saberem melhor com quem elas têm que se comunicar, dependendo de qual assunto elas precisarem de ajuda. E claro, sejamos sinceros, né, Maurílio? É um tema mais tranquilo para a gente abordar nesse primeiro episódio. Tenho certeza que as equipes prefeririam que nós falássemos do 4x4 ou das datas dos regionais 2020, mas é terreno novo para todo mundo. Deixem a gente afirmar os pés melhor antes. Depois a gente começa com as coisas mais complexas. Vamos com calma, né? Mas não que isso não seja um tema importante. A competição envolve muita gente, muito mais do que a maioria das pessoas pensa. Então é importante saber quem faz o quê. Sim, com certeza. Acho que é um tema bacana, um tema inicial legal ali. Vamos tentar explicar o máximo possível para as equipes poderem saber a quem recorrer quando elas precisam, né? Exatamente. Acho que podemos começar falando da SAE, né? Isso. O nome da competição é Baja SAE Brasil, então a SAE Brasil, obviamente, é uma das partes mais importantes. A forma mais simples que eu consigo explicar sobre a diferença entre a SAE e o comitê é que a SAE Brasil organiza o evento. E dentro do evento, o comitê organiza as provas. Mas, claro, como toda explicação simplificada, ela tem as suas limitações e as várias competições funcionam de forma um pouco diferente. Então vamos explorar um pouquinho melhor o que é o quê. O que a SAE Brasil
faz diretamente na organização de uma competição. Ela faz toda a parte administrativa, financeira, legal. Ela é quem faz a divulgação do evento, ela é quem aprova e, em muitos casos, determina o local da competição. Ela recebe todas as demandas técnicas do comitê e transforma isso em ações para os fornecedores ou para a sua própria equipe, além de coordenar toda a associação dos integrantes, o credenciamento das equipes e tudo que precisa de físico para que a competição aconteça. E acho que uma dúvida que bastante equipes devem ter, e eu tinha antigamente, é o quanto a SAI Internacional influencia na nossa competição. Então, a SAE Internacional, obviamente, tem uma influência histórica muito grande. Foi ela que começou com as competições Baja SAE, e sem essa iniciativa nós não estaríamos aqui hoje. Mas, no dia a dia das competições, ela não tem muita influência. Ela influencia indiretamente porque nós tentamos manter um pouco de similaridade entre as competições, porque, afinal de contas, existem equipes brasileiras que competem nos Estados Unidos e, quem sabe mais no futuro, teremos equipes estrangeiras competindo aqui no Brasil. Então, é importante que se mantenha um relacionamento entre as competições para permitir essa interação entre países. Mas a SAE Internacional não dita nada sobre como a competição tem que funcionar, o que deve ser feito dentro de cada prova. Nesse quesito, nós somos independentes deles. Sim. A gente pode perceber que, nessa estrutura da SAE Brasil, existem algumas seções regionais, né? Como elas se comportam em relação ao Baja? Elas têm cada seção regional tem alguma ligação com os Bajas regionais ou não? Não necessariamente. Isso é interessante tu ter comentado isso, Maurílio, porque eu acredito que a maioria dos integrantes de equipe não conheça a existência das seções regionais da SAE, porque elas criam e coordenam eventos bastante diferentes das competições estudantis, mas não menos importantes. Cada seção regional costuma desenvolver eventos que tenham a ver com a vocação da sua indústria local. Então, por exemplo, eu estou aqui em Caxias do Sul, a SAE Caxias do Sul cria eventos sobre suspensões e freios, por exemplo, que são vocações da indústria aqui da região. E, da mesma forma, as outras seções regionais ao longo do país fazem o mesmo. O quanto elas estão envolvidas com o Baja, não existe uma regra. Em geral, tem muito pouco, se qualquer envolvimento. Mas, pontualmente, já aconteceu de haver mais envolvimento. Na época que eu comecei como voluntário, por exemplo, o Baja Sul era um evento da SAE Porto Alegre, então tinha um envolvimento maior. Mas isso muda muito ao longo do tempo e isso varia de acordo com as várias regiões do país. Acho que legal, né? Fechando essa parte das sessões, dessa parte da SAE e das regionais, a gente pode falar um pouco sobre o comitê técnico. Isso. O comitê técnico, então, como eu falei lá no começo, é o principal responsável por organizar as provas dentro de uma competição. Então, o comitê, para começar, ele é responsável por elaborar e coordenar o regulamento administrativo e técnico Baja SAE Brasil, que é o que dita o funcionamento das competições e das regras que as equipes têm que seguir para construir os seus carros. Então, obviamente, é algo muito relevante para a competição. Mas também, como vocês sabem por nos ver lá durante as competições, o comitê organiza as provas, o comitê define o formato que vão ter as provas, o comitê elabora o cronograma da competição, as janelas de cada equipe que vocês têm que seguir e, obviamente, seleciona e aloca voluntários para cumprir essas várias atividades. Além disso, o comitê tem um trabalho prévio, ele ajuda muito na organização do evento, ele passa para si tudo que vai ser necessário para executar as provas da competição. Então, essa demanda toda vai para si que faz o seu papel em garantir que esses recursos estejam lá, ou para a gente trabalhar juntos para definir o que é possível e o que não é possível. Brasolim, uma pergunta difícil agora, então. Como eu viro o comitê? Então, para virar voluntário, o primeiro passo é demonstrar o interesse nisso. E isso se faz diretamente na competição, falando com nós ou através dos formulários que a gente disponibiliza online. Mas eu me obrigo a fazer um teaser aqui, que nós vamos ter um episódio exatamente sobre a carreira do voluntário. Então eu não queria entregar todo o segredo hoje. Vamos deixar o pessoal voltar na próxima vez. Vamos deixar ter tema pra gente falar depois, né? Exatamente. Mas, de novo, demonstrar o interesse é o primeiro passo. E depois vai assumir responsabilidades cada vez maiores. Inclusive, um passo que provavelmente a maioria dos voluntários vai passar é fazer parte de um subcomitê.
Dentro do Comitê Baja SE Brasil, existem responsáveis por diferentes áreas de trabalho, por diferentes provas. Existe um chefe de enduro, existe um chefe de pontuação, existe um chefe de projeto. E esses chefes de prova são auxiliados pelos seus subcomitês, que são grupos de voluntários, juízes preferencialmente de todas as regiões, que ajudam a desenvolver as atividades de planejamento ao longo do ano e ajudam a transmitir boas práticas entre regionais, a levar ideias que dão certo e que dão errado entre as competições para que todas as competições cresçam juntas. Então, os subcomitês são um passo importante nessa carreira e uma ajuda muito grande na organização da competição. Sim. Você falou ali sobre essa ideia de ter pessoas de outras regionais nos subcomitês e no comitê. Exato. Então, isso implica que não é o mesmo comitê o do nacional para as regionais, correto? Não, isso é algo que fica bem claro para nós, mas eu não sei até que ponto as equipes sabem disso. Não é o mesmo grupo que organiza todas as competições. A SAE Brasil é a mesma e faz o seu papel em todas as competições, mas o comitê não é o mesmo. Além do comitê nacional, existem comitês regionais, das 3 regiões que têm competições, Sul, Sudeste e Nordeste. Cada um desses comitês se organiza de uma forma diferente. Eles desempenham, em geral, as mesmas atividades do comitê nacional, só que na sua competição regional. Claro que isso é uma simplificação e comitês diferentes vão assumir responsabilidades a mais ou a menos em certas áreas em relação à SAE Brasil, de acordo com a sua estrutura local, de acordo com as suas demandas locais. Mas a função é mais ou menos a mesma. E também é outra porta de entrada para voluntários que estejam interessados começarem a sua participação num comitê regional ou ali ficarem, que é uma ajuda enorme, ou eventualmente participarem também do comitê nacional. Acho legal de ressaltar nessa parte dos comitês regionais a importância que os comitês têm nas sugestões que eles vão dando para a competição nacional, né? Então, os comitês eles conseguem ali, através de alguns testes que eles fazem pontualmente nas competições, por uma questão de ter uma competição ali menor, né? Mais fácil, menos equipes, vão fazendo alguns testes, tentando implementar provas novas e acabam transmitindo isso para o comitê nacional, né? Exatamente. É mais fácil numa competição regional, normalmente o cronograma é menos apertado, então tem mais espaço para experimentar. E as últimas gestões do Comitê Nacional têm incentivado muito a interação entre as regiões e levar mais pessoas dos comitês regionais para dentro do Comitê Nacional. E eu agradeço e parabenizo por esse trabalho, porque tem permitido uma troca de ideias muito maior. Isso está sendo muito positivo tanto para a competição nacional quanto para as competições regionais. A gente consegue ver também isso no intercâmbio de juízes, né? Bastante juízes de várias regiões, às vezes juízes da região Nordeste vindo para o Sudeste, juízes da região Sul participando no Sudeste ou no Nordeste, possibilitando esse intercâmbio de conhecimento, né? Isso, é até interessante ver o quanto existe interesse em fazer esse intercâmbio. Normalmente a limitação é de transporte, não é de interesse. Teria muitos voluntários interessados em conhecer outras competições. Eu acho que um exemplo legal para a gente apresentar é o Super Prime, né? Uma prova que começou no Regional Nordeste, foi testada nos outros regionais, implementada no Nacional e veio para ficar, né? Exatamente, uma iniciativa que tão cedo foi implementada, se viu que tinha um potencial muito grande, então foi testada mais um pouco para garantir que estava tudo funcionando bem e veio para ficar no Nacional. Sim, talvez o momento mais esperado ali do sábado. Eu acho que sim, o pessoal tem gostado bastante. Legal. Então, Brasilino, como funciona essa questão de local das competições? Como é feita essa escolha? Essa escolha é feita, com certeza, de 4 formas totalmente diferentes. Esse é o tipo de caso onde a realidade de cada competição é muito diferente uma da outra. Mas depende sempre de achar um local que seja conveniente para as equipes e para a organização, que tenha a estrutura necessária e que permita outras parcerias e que consiga nos trazer outros apoios que permitam a realização da competição. Sim. No caso, você está falando desse tipo de apoio, no caso, estrutura, material, serviço, até mesmo alguma universidade que possa fornecer local para pouso, coisas assim, né? Exatamente. Um apoio local muito típico de se ter é da prefeitura do município onde a competição é realizada. É muito comum, acho que em todas as regiões e no nacional, que a Secretaria de Obras do município forneça as máquinas para a construção da pista. Inclusive a doação de alimentos, que eu acredito que ainda existem em todas as competições, é justamente uma contrapartida por esse trabalho. Mas todo tipo de apoio é utilizado pela organização.
Muitas vezes a universidade ou a instituição, a empresa que cedia o evento consegue fornecer muito da estrutura e dos materiais necessários. Às vezes se tem apoio em termos de serviços, em divulgação ou outros serviços que sejam necessários para a execução do evento. E, claro, acho que vale muito contar como apoio os patrocinadores. No final das contas, a competição sempre vai ter despesas a serem pagas e sem a contribuição dos patrocinadores isso é impossível. Mas nós não vemos eles só como uma fonte de renda. A gente tenta cada vez mais integrar a competição com os patrocinadores, porque nós vemos que o grande benefício que nós damos para eles não é exposição midiática, mas sim o acesso deles a essa mão de obra extremamente qualificada que são os alunos do Baja. Então, Brasolim, vou deixar você descansar um pouquinho e vou pegar minha cola aqui e vou levantar alguns dados da última competição nacional. Tivemos um total de 161 voluntários, sendo 13 integrantes do comitê, 60 comissários, 34 assessores e 55 juízes. Bastante gente, né, para fazer uma competição. Deixa eu aproveitar a oportunidade, Maurílio, para agradecer a todos esses voluntários. Eu não falei no começo, mas desde o ano passado eu sou responsável por RH do Comitê Nacional. Então eu era o cara que estava o tempo inteiro pedindo para vocês informações, pedindo para preencherem formulário, enviarem alguma informação, confirmarem a sua presença, mas acho que não consegui, no final da competição, tirar o tempo necessário para agradecer a todo mundo pelo empenho de vocês. A competição não acontece sem nenhuma dessas partes que nós citamos hoje e vocês, obviamente, são uma parte muito importante. Então, de novo, muito obrigado. Esperamos contar com o trabalho de vocês por muito tempo ainda. Um agradecimento bem especial para todo o pessoal aí que sempre dá o sangue lá para ajudar e aproveitar para agradecer também que tem muita gente que não vai para a competição, mas trabalha ali o ano inteiro para ajudar, né? Sim, tem muita gente na organização que às vezes está longe, não pode participar e inclusive o grupo de juízes de relatório teve um número muito grande de juízes esse ano e infelizmente vários não puderam ir à competição por uma circunstância ou outra. Mas é um trabalho bem importante que eles realizam ao longo do ano. As equipes com certeza receberam os feedbacks por escrito e eu acho que isso tende a agregar bastante para a evolução da equipe. Deixa eu fazer um adendo aqui, Brasolim, rapidinho. A gente já comentou lá atrás, né, que vamos fazer um episódio sobre a carreira do voluntário, mas acho bacana a gente aproveitar agora e falar como se inscreve para ser voluntário. Então, nós temos a lista, pelo menos dos últimos anos, de todos os voluntários que participaram das competições. Então, quando a gente abre as inscrições para voluntários em uma competição, a gente sempre envia um convite por e-mail para todos os voluntários que participaram recentemente se inscreverem novamente. Se alguém tem interesse em ser voluntário e não recebeu esse e-mail, procure a seção de voluntários na página da competição em questão no site da SAE Brasil. Lá vai ter normalmente um link para um formulário onde preenche suas informações e entra na nossa lista de voluntários e de lá a gente seleciona a quantidade necessária para a competição. Infelizmente, algumas vezes a gente tem que recusar, que é uma dor, porque as pessoas estão se disponibilizando a trabalhar e nós estamos tendo que dizer que não. Mas faz parte e a gente também toma nota disso e procura dar outra oportunidade assim que possível. Legal. Falamos sobre toda essa estrutura que faz a competição acontecer, mas ainda não falamos sobre para quem a competição é feita, né? As equipes. Exatamente. As equipes são o nosso foco, a nossa meta, são para quem a gente está sempre procurando gerar valor. Justamente, né? O evento ele é feito para as equipes, então acho que por isso que a gente está aqui criando mais uma forma de comunicação, acho que uma forma de a gente se aproximar das equipes e tentarmos fazer o evento mais produtivo, cada vez mais produtivo para as equipes. Exatamente. Então a gente pede para as equipes que nos ajudem a fazer essa nova plataforma ser realmente produtiva. Nos mandem as suas ideias de conteúdo para nós tratarmos aqui no podcast, interajam no fórum, nos tópicos que nós vamos criar para cada episódio e vamos trabalhando juntos para fazer isso ser o melhor possível para todos. Falando em fórum, acho que a gente pode fazer um adendo legal aí. Quando eu uso o fórum, Brasolim, para que serve o fórum? Talvez acho que essa é uma dúvida bem recorrente das equipes, né? Porque eu não vejo elas usarem muito lá. Sim, esse era um dos nossos objetivos por trás do tópico desse episódio, que era expressando o que faz cada parte da organização, ajudar as equipes a entenderem melhor como se comunicar com a organização. Então, o fórum é o canal para a comunicação com o comitê técnico, com todos os comitês técnicos, nacional e regionais. Lá no fórum tem uma seção muito importante que é Fale com o Comitê. Lá é o local onde as equipes podem enviar suas dúvidas sobre as provas, sobre cronograma, sobre o regulamento, e é por lá que nós vamos responder essas dúvidas. Quem lê o regulamento também sabe que o fórum é o canal para enviar
elos para quem vai ter que fazer algum tipo de equivalência do seu projeto, é o canal para enviar protesto durante a competição, é o canal oficial de comunicação com o comitê. Os comitês, principalmente os comitês regionais, usam e-mail para algumas coisas, para receber documentos, para enviar alguns feedbacks personalizados, mas isso não significa que lá seja um canal para enviar dúvidas. A gente usa a ferramenta do e-mail por uma questão de praticidade da nossa organização e estamos trabalhando para diminuir esse uso, mas sempre que vocês têm algum assunto novo, alguma pergunta nova, é pelo fórum. E então o fórum é para dúvidas somente técnicas, no caso. Então, se eu tenho alguma dúvida em relação à inscrição, por exemplo, eu tenho algum problema com a inscrição, quem eu tenho que contatar? Como nós vimos lá no começo, inscrição de alunos na SAE Brasil, credenciamento de equipe, esse tipo de coisa é o domínio da SAE Brasil. Então, para esse tipo de assunto, vocês devem falar com a SAE. Qual o canal para isso? Está bem claro lá no site da SAE Brasil. É o e-mail baja@saebrasil.org.br para a competição nacional ou baja.regional@saebrasil.org.br. Lá é o canal para vocês enviarem suas dúvidas sobre inscrição, credenciamento, esse tipo de coisa. A SAE Brasil também tem o telefone no site, que se vocês precisarem de algum assunto mais urgente, por favor, evitem de usar o telefone, usem o e-mail, organizem-se para tirar suas dúvidas com antecedência. E se eu quiser usar o Instagram lá do Baja para fazer pergunta, posso? Pode usar à vontade, mas como não é a ferramenta oficial de comunicação, nós não vamos responder por lá. O máximo que pode acontecer é a gente indicar, faça essa pergunta pelo fórum. Mas isso não significa que não é para usar o Instagram. Ele tem sido uma plataforma muito legal para a gente ter uma comunicação mais descontraída entre o comitê, as equipes e os canais de meme, de Baja que estão surgindo agora e todo mundo se diverte com eles. Usem bastante as redes sociais. É legal a gente interagir mais. Mas tudo que é dúvida sobre a competição mesmo, seja da parte técnica do comitê, seja da parte organizacional da SAE Brasil, são pelos canais que nós comentamos. Eu acho que o Instagram ele faz a mesma função que a gente está tentando fazer aqui no podcast, né? Que é aproximar as equipes e trazer essa interação das equipes com a gente, né? Então, usem, compartilhem lá para o pessoal ver sempre. Quanto mais gente vê, melhor para o projeto. Isso aí. Eu tenho mais uma dica para dar para todo mundo sobre o fórum. Lá no fórum tem uma seção chamada Projetos e Organização. Essa é uma sessão aberta, visível para qualquer integrante de equipe que esteja cadastrado no fórum, e é um canal para vocês trocarem ideias, seja sobre organização de equipe, seja sobre projeto, e nós gostaríamos que vocês usassem mais isso, porque nem tudo que vocês fazem requer total sigilo, tem equipes novas que precisam de ajuda para começar, então usem mais esse canal, se permitam mais fazer essa troca de ideias que agrega para todo mundo. É um canal importante. A gente usa o fórum, muita gente não gosta, é uma ferramenta um pouco antiquada, mas o fórum é um local onde o registro é permanente. O fórum é hospedado por nós mesmos, nós temos acesso a toda a informação que está lá. Se nós fizéssemos isso por outro canal, a gente fica dependente da plataforma que for utilizada e esses dados podem um dia não estar mais disponíveis. Por isso que a gente gosta de usar essa ferramenta pelo seu registro permanente, pelo controle que nós temos. Mas mesmo ela não tendo o design mais agradável, ela tem as informações necessárias e ela pode ter mais ainda se vocês tiverem esse empenho em se comunicar mais com as suas outras equipes. Eu acho que essa serve para os juízes também, né? Exatamente. Tem a parte lá do fórum que é dedicada para os juízes, é uma parte restrita, então o juiz é cadastrado, existe uma confirmação e os juízes podem trocar ideia também. A gente percebeu que devagarzinho os juízes estão usando mais o fórum, mas a gente incentiva plenamente os juízes a compartilharem insights, compartilharem o conhecimento da competição, dúvidas e o que gostou, o que não gostou, para a gente tentar melhorar também. Exatamente, e a gente quer ouvir a opinião de todos os voluntários da competição. Vocês todos estavam lá e têm capacidade de agregar mais informação que pode melhorar a competição. Inclusive, nós temos um tópico aberto agora chamado Erros e Acertos do Nacional 2020. Coloquem lá suas sugestões, coloquem lá o que vocês viram de bom, coloquem lá o que vocês viram de ruim. Assim a gente pode melhorar no próximo ano. Outro tópico aberto que a gente já tem no fórum é com relação a esse episódio 1 do podcast. Então, se alguém que está ouvindo aqui hoje tem alguma dúvida, a gente vai tentar responder essas perguntas no próximo episódio. Entrem lá no fórum e mandem a dúvida pra gente. Exatamente, lá vai ser também o nosso canal para assuntos do podcast. Nós vamos ter as notas de cada episódio e vamos ter lá a discussão para vocês mandarem as suas sugestões e as suas perguntas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Me conta aí como você se sente, Brasolim. Acho que agora só falta esperar saber quantos rechecks nós tomamos e corrigir para o próximo episódio. 0 rechecks. Tá doido?
Pessoal, muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de verdade. E é isso aí, até a próxima. Obrigado a todos e até a próxima vez.